Bom dia a todos. Bom dia. Como é bom estar nessa casa de amigos, nesta casa de orações, novamente, não somente juntos, mas unidos na fé e no amor de Jesus. Quem quiser fechar os olhos, relaxar à vontade, quem não quiser, fique à vontade também. Vamos mentalizar o horizonte iluminante. E no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, há aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas e assim ele chama, ele convida cada um de nós. Vem, vem benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos e irmãos de ideais cristãos, a nossa força, o nosso suporte, o nosso esteio é Jesus. Vamos nos apegar a Ele, para que nós, no momento difícil da vida, nós teremos a base certa para sair e recomeçar novamente quantas vezes for possível, após cada momento difícil. Com Jesus, tudo é possível. Oi, Jesus, orar é querer teu amor. E é meu mundo de paz, minha eterna, nossa eterna oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E agora nosso irmão, nosso amigo Herbert, da cidade de Bebedouro, que vai proferir a palestra desta manhã. Muito obrigado. À vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que a manhã de hoje seja proveitosa para todos nós, que as reflexões ganhem lugar em nossos corações e nos auxiliem na nossa jornada diária. Eu queria agradecer à Casa Espírita, por meio da Viviane, que gentilmente fez o convite, o seu Roberto e a Vitória, que gentilmente me trouxeram, e o Neguinho, que faz o intermédio sempre. Vamos falar de Jesus, gente? O que vocês acham? Podemos? Sim. O objetivo, o tema das reflexões de hoje é um trecho do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não serdes julgados. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria voltar um pouco. Eu queria refletir com vocês o seguinte: Deus, na sua misericórdia infinita, nos criou. Ele nos fez, Ele nos deu vida. Com a centelha divina, Ele fez cada alma que existe na face da Terra e no universo como um todo. Mas Ele nos ama demais, então Ele nos fez e nos deu instruções para que pudéssemos caminhar, para que caminhássemos na direção dele e assim fôssemos progredindo, fôssemos nos elevando, aparando as arestas, nos melhorando, nos elevando e, como consequência, mais felizes, mais elevados, mais completos, mais serenos.
E em inúmeros momentos da nossa história, ele deixou essas instruções. Para quê? Para que não ficássemos perdidos, abandonados, jogados, para que não soubéssemos o que fazer. Eis aqui uma delas. Como em vários outros momentos, tivemos oportunidade de conhecer um pouco desse manual de instruções. E hoje, a ideia é refletir sobre um pedacinho desse manual de instruções. Porque nós sabemos, se seguirmos o que Jesus, em especial, nos deixou, o nosso caminho é na direção de Deus. O fardo é mais leve e a vida é mais completa. E entrando propriamente no tema de hoje. Não julgueis para não ser julgados. E em inúmeros momentos encontramos passagens de Jesus condenando o julgamento ao semelhante. Por que que Jesus é tão enfático nisso? Porque é ruim julgar o outro. Hoje falaremos sobre isso. Vejamos um primeiro trecho onde expressamente ele condena o julgamento do semelhante. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. Vejam, Jesus não falou assim, reflitam sobre se devem julgar. Não, ele disse, não julgueis. Ele não teve meias palavras. Ele foi categórico, ele prossegue. Porque com o juízo com que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Não existem meias palavras. Não julgueis, ele nos diz. E ele continua nas suas considerações. Agora, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. O caso da mulher adúltera. Todos nós conhecemos já, né? Mas vamos ver, vamos relembrá-lo? Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E puseram-na no meio e lhe disseram, Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus tentando-o para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Qual que é o primeiro ensinamento que tiramos daqui? Qual que é? Qual que foi a frase mais importante desse texto? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. O que isso quer dizer? Vocês conhecem alguém perfeito? Eu não conheço. No atual padrão evolutivo da Terra, todos nós somos imperfeitos. O perfeito que veio até nós foi ele. E veio como missionário para trazer os ensinamentos de Deus e nos mostrar o caminho. Para alargar o manual de instruções para que nós soubéssemos como viver, como agir, o que sentir, o que fazer das nossas vidas. Fora ele, somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, qual que é a conclusão lógica? Erraremos, certo? Onde eu quero chegar? Errar é algo comum ainda
da nossa jornada. Todos nós erraremos uns com os outros. Em algum momento, nós erraremos com o nosso semelhante. E erraremos mais com aqueles mais próximos a nós. Convivemos mais com eles, eles receberão mais de nós, mais amor, porém mais erros. E como sermos rigorosos assim com os outros, se nós também erramos? O que Jesus está falando aqui? Ele está tornando a indulgência uma obrigação de cada um de nós. E o que é indulgência? Tolerância, clemência, perdão das ofensas, compreensão e aceitação dos erros e defeitos dos outros. Em resumo, se erraremos, errarão conosco. Se queremos tolerância, perdão e clemência, temos também que dar tudo isso para o nosso semelhante. Segunda conclusão que podemos tirar desse trecho. Primeiro, devemos julgar a nós próprios. Sabe por quê? Porque todos nós temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos nós temos um fardo mais ou menos pesado a nos desfazer para nos aproximarmos de Deus. Por que somos tão clarividentes com os erros dos outros e tão cegos com o nosso? Primeiro julguemos a nós mesmos. Vamos parar para pensar? Qual é a maior obrigação da vida de um ser humano? Nós pensamos assim, eu tenho que criar os meus filhos, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que desempenhar bem o meu emprego. Tudo isso é importante e de suma importância. Mas tem uma obrigação primeira envolvendo a cada ser humano. Nós temos uma obrigação conosco, com o nosso progresso e com a nossa elevação. Essa é a primeira obrigação de todo ser humano. Nos depurarmos, nos melhorarmos, fazermos a reforma íntima, lutarmos contra o lado escuro que todos nós ainda temos, que muitas vezes domina sentimentos, ações e pensamentos. É mudar isso, a obrigação de todos nós. É trabalhar isso, é se melhorar, é purificarmos-nos. Essa é a nossa obrigação primeira. Quando Jesus fala assim, atire a primeira pedra, quem nunca errou? Ele está dizendo assim para nós, para de olhar lá o erro do outro e olha o seu próprio. E para ilustrar melhor isso, vejamos uma terceira passagem de Jesus que todos nós também já conhecemos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3º a 5º. Por que vês tu, pois, o argueiro, o cisco no olho do teu irmão, e não vês a trave, o tronco no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, o cisco, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos pensar. Nós somos muito bons em olhar o defeito do outro. E não tão bons assim em olhar o nosso próprio defeito. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Quem quer me ajudar? Qual que é a causa disso? Alguém gostaria de falar? Vamos pensar? O que a doutrina espírita nos fala? Quais são as duas qualidades que mais nos aproximam de Deus? Amor, caridade. Amor como sentimento, caridade como atitude. E a outra? Quem que me ajuda? Humildade.
Essas duas características nos aproximam de Deus. E não é difícil de entender. Humildade por quê? Porque o humilde se coloca na condição de quem reconhece seus erros e quer mudar, e quer aprender, e quer se transformar. Na condição de quem precisa de ajuda e está disposto a aceitá-la e caminhar diferente. E por meio do amor, nós nos desenvolvemos. O amor como sentimento, a caridade como atitude. Vamos colocar assim. E os dois maiores defeitos que atrapalham a nossa vida, que são as raízes de todos os erros que cometemos e mais nos distanciam de Deus, são o contrário dessas duas qualidades. Então, quais são? Qual que é o contrário de caridade, de amor? Egoísmo. Eu não consigo fazer nada pelo outro porque eu só penso em mim e nas minhas próprias necessidades. Como que eu vou crescer em amor? Como eu vou desenvolver se eu não faço nada para ninguém? Se eu não penso no outro? Se eu não me coloco no lugar dele? Como? Não tem como. E o segundo e último defeito que dificulta a nossa vida: orgulho. Eu me sinto superior aos outros. Eu sou melhor que os outros. E quando me coloco nessa condição, o que acontece? Eu não mudo. Eu não aceito que eu possa estar errado. E vamos pensar, a gente só muda aquilo que está errado, certo? Você só luta contra um problema quando você sabe que aquilo é um problema. Quando você se conscientiza que ele existe. O primeiro passo para vencer um defeito, qual é? Saber que ele existe. Reconhecê-lo. E para reconhecer um defeito precisa ser humilde. Porque o orgulhoso não reconhece os seus defeitos. Então vamos voltar aqui? Nós olhamos os erros e os defeitos pequenos dos outros lá na frente e não olhamos os nossos grandes. Jesus nos chamou de hipócritas aqui. Por que isso é tão importante nas nossas vidas? E eu quero voltar para a reflexão do início. Vamos pensar? Nós conhecemos os textos evangélicos. Há quantos anos estamos aí na vida, e eu não me refiro aos dias presentes, me refiro à nossa história como espírito imortal. Há quantos anos estamos aí? Quantas vezes ouvimos falar do Velho Testamento, do Novo Testamento? Quantos? Podem ter certeza que em vários momentos já ouvimos. Aquela reflexão do início. Várias regras de conduta, várias sugestões, ou melhor, comandos de como proceder, já recebemos na nossa história. E o objetivo da doutrina espírita é facilitar a compreensão desses comandos, desse manual de instrução, para que, enfim, a gente coloque em prática e, enfim, a gente se torne melhor. Enfim, a gente se aproxime de Deus. Enfim, a gente faça a nossa parte. E olhando para o hoje, vejam, não julgueis para não ser julgados. É um texto que todos nós conhecemos. Mas vamos descer as profundidades e compreender por que não julgueis para não ser julgados. Por que Jesus condena tanto isso? Então vamos voltar aqui agora. Quando a gente olha o erro do outro, a gente esquece o nosso próprio erro. E a nossa maior obrigação não é com o erro do outro, é com o nosso. Nós somos os construtores de nós mesmos. Deus está aí para nos auxiliar em todas as necessidades. Jesus veio para concretizá-las, se aproximar Deus de cada um de nós, trazer os ensinamentos dele e exemplificá-los. Mas cabe a cada um de nós esse caminhar. Braços para nos apoiarmos, para nos puxarmos, mãos para nos empurrarmos, tem aí, aos montes. Mas o passo, o caminhar,
é obrigação de cada ser humano. E vamos voltar aqui. Quando nós julgamos, nos preocupamos mais com o erro do outro, nós esquecemos o nosso. E se esquecemos o nosso, não os trabalhamos. Pensem. Se eu não olho para mim mesmo, se eu não identifico as agruras que trago dentro de mim, se eu não identifico os problemas de caráter e de conduta que eu tenho, os sentimentos inconfessáveis, os pensamentos indevidos que eu tenho, que eu produzo, como eu vou lutar contra eles? Como eu vou vencê-los? Como eu vou transformá-los em algo melhor? Então Jesus só está dizendo assim para nós, em resumo até agora. Deixe o outro. Deixe o erro do outro. Filho, meu irmão querido, se preocupe com os seus. Tudo na vida, eu vou voltar uma frase de antes. A gente só luta contra um problema quando a gente assume que o problema existe. Se nós não assumimos que o problema existe, a gente vai lutar contra ele? Não vai. Não vai. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá, nos atrapalhando e nos distanciando de Deus. E tem outras questões também que podemos já refletir a respeito. Quando nós nos dedicamos a olhar o defeito do outro, o que vem em seguida? O comentário. Ah lá, ó, fulano só faz tal coisa, ciclano só se dedica àquilo outro. E quando a gente externa, a gente faz uma coisa chamada maledicência. A maledicência intoxica os ambientes, as relações, torna o ambiente pesado e sem colaboração. Ela só atrapalha. E aqui, vejamos alguns momentos em que somos rigorosos com o semelhante e indulgentes conosco. Deveríamos fazer o contrário. O que Jesus está propondo para nós é que sejamos rigorosos com a gente e indulgentes com os outros. Vejamos aqui, ó. Vamos ver se a gente se encaixa em algum? Vamos ver o que vocês acham, ó. Quando o outro não faz, o que a gente fala? Ele é preguiçoso, vagabundo, boa vida, é um bom vivan. Quando nós não fazemos, é porque estamos ocupados, merecemos descanso, estamos cansados. Quando o outro fala, ele é intrigante, maledicente. Quando nós falamos, é crítica construtiva. Quando o outro se decide em favor de um ponto, ele é cabeça dura, teimoso, genioso. Pessoa difícil de lidar, né? Quando nós o fazemos, sabe como é que chama isso? Firmeza e convicção. Quando o outro passa e não nos cumprimenta, sabe o que ele é? Mascarado, metido, orgulhoso, soberbo. Tem o rei na barriga. Quando nós passamos e não cumprimentamos alguém, é distração, cabeça cheia, muitos problemas. Não vimos. Quando o outro fala sobre si mesmo, ele é egoísta. Olha só para o seu umbigo, individualista, ególatra. Quando nós falamos, é porque precisamos desabafar, colocar para fora. Quando o outro se esforça para ser agradável, é segunda intenção, falso hipócrita. Quando nós assim agimos, é gentileza e até caridade. Quando o outro faz alguma coisa sem ordem, ele está se excedendo, é um entrão. Quando nós fazemos, é iniciativa. Quando o outro progride, ele teve oportunidade, sorte, certeza que ele passou a perna em alguém. Deve estar roubando, quem sabe até traficando. Quando nós progredimos, é prova de caráter, esforço, trabalho honesto, renúncia, resignação. Quando agimos assim, na linha do que colocamos até agora, estamos nos deixando levar
pelo orgulho que ainda domina a nossa personalidade. O outro causa problema, o outro erra, eu não. E se somos orgulhosos, não somos humildes. E se não somos humildes, não nos curvamos a Deus como deveria, não nos transformamos como haveríamos de nos transformar. Outra questão que a gente não pode esquecer. Somos todos imperfeitos, certo? Se somos imperfeitos, erramos. Só que nós estamos em momentos evolutivos diferentes. Cada um aqui tem uma história diferente. Cada um já se elevou num aspecto diferente do outro. Que consequência que isso traz? Que na relação com o próximo, cada um de nós errará com o outro, mas errará de maneira diferente. E errará em intensidade diferente. Uns mais e outros menos. E o que fazer diante disso? Ser indulgente, tolerante e clemente, como Deus é conosco e como Jesus exemplificou. Agora uma passagem de Jesus que eu me lembro todas as vezes que eu penso nisso. Quando Jesus foi crucificado, ele havia sido torturado, humilhado, seviciado, passou toda a via sacra, subiu o Calvário com a cruz infamante nas costas, cheio de chagas e feridas. Olha o que nós fizemos com o nosso irmão mais querido que veio aqui trazer luz para nós. Veja o que fizemos com ele. Ele lá, pregado na cruz, o que ele faz? Ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, até me arrepia. Que exemplo que ele deu? Ele olhou para a nossa pequenez. Ele reconheceu que ainda éramos e somos crianças ainda. Que estavam fazendo aquilo com ele porque não haviam compreendido nada ainda, ou muito pouco. Vamos trazer isso para os nossos dias? Para a nossa vida? Pessoas da nossa convivência, às vezes cometem erros conosco, que nos tiram do sério e do prumo. Ele só está dando o que ele tem. O nível de compreensão dele, pelo menos naquele aspecto, é pequeno. E o que haveremos de fazer? Odiá-lo? Condená-lo? Desejar de mal a pior? Depois que desencarnar, ainda se tornar um obsessor dele? Vejam, se nós olharmos esse irmão, esse companheiro, esse filho de Deus como nós, como Jesus nos olhou lá na crucificação, o perdão vem como consequência. A gente não se liga àquela pessoa por laços de ódio. A gente simplesmente o deixa nas mãos do julgador principal, que é Deus, de cuja justiça não passa um jota. Agora, alguém poderia dizer assim para mim: então quer dizer que eu nunca vou poder censurar alguém? Nunca vou poder censurar a conduta de alguém? E se alguém tiver errado, o que eu faço? Tenho que ficar quieto? Gente, doutrina espírita é fé raciocinada, tem que fazer sentido. Não é nada imposto, tem que fazer sentido. Então vamos pensar, quando nós censuramos a conduta de alguém, tem dois motivos que nos levam a fazer isso. O primeiro, desacreditar a pessoa, humilhar, rebaixá-la, denegri-la. Essa censura não é permitida àquele que se diz cristão. Porque quando olhamos um erro de alguém e não podemos fazer nada, deixe para Deus o julgamento, não cabe a nós. Agora, quando nós o fazemos para reprimir o mal, para ensinar, para educar, para chamar a atenção daquele irmão sobre o caminho equivocado que ele está percorrendo e que pode ser diferente, aliás, que deve ser diferente, nós podemos fazer. Podemos reprimir o mal. Auxiliar o outro nos eleva, é ato de caridade,
é desenvolvimento de amor. Isso é possível fazer. Jesus não proibiu a reprovação do mal. E ele deu exemplos disso. Vamos lembrar outra passagem dele? Aquela dos vendilhões do templo. Quando ele passava à frente do templo e muitos negociando as coisas sagradas. Pessoas com barraquinhas lá vendendo os bens divinos. O que Jesus fez? Derrubou todas aquelas banquinhas. Ele reprimiu o mal. Mas por que ele fez aquilo? Para ensinar, para educar as pessoas que estavam ali, principalmente os seus seguidores, de que não é possível negociar os bens de Deus. Eles não são negociados, eles são simplesmente conquistados, recebidos com base nas nossas escolhas, na nossa conduta, no nosso merecimento. E outra coisa, a autoridade da censura está na razão da autoridade moral de quem o faz. Quando a gente quiser reprimir o mal, a gente tem que pensar antes de qualquer coisa se a gente tem moral para aquilo. Qualquer repressão do mal só tem lugar se nós não fazemos aquilo. Vamos dar um exemplo simples. Eu tenho 3 filhos. Se eu falar assim para eles, eu não quero que vocês façam uso de álcool, ok? Mas eu encho a cara. Que moral que eu tenho para fazer isso? Nenhuma. Ou seja, mais do que as palavras, a atitude. E quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de elevação, isso tem um peso muito maior. Muito maior. Quem trabalha com desobsessão, talvez entenda o que eu estou dizendo. A literatura espírita traz vários exemplos. Um irmão empedernido no mal, na perseguição, no desejo de vingança, só é dobrado pela autoridade moral e pelo amor. Vocês sabem disso. Quem chega na condição de professor e é vazio nas suas atitudes, consegue carregar alguém? Consegue ensinar alguém? De maneira nenhuma. Em outras palavras, voltando para o início das nossas reflexões, não julgueis para não serdes julgado. Atire a primeira pedra quem nunca errou. E aqui, nos valendo de uma historinha para ilustrar sobre isso. Nós não temos condições de julgar ninguém, nem as situações. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais agora, antes dessa história. Nós sabemos que hoje, 2025, estamos aqui com 40, 50, 60, 70... Com quantos anos o senhor está? 74. 74 anos. Meu Deus. 62. Jovem de tudo ainda. A nossa história não são só os 62 anos desta vida física, nem os 74 desta, nem os 46 desta. A nossa história começou há muito tempo atrás. E hoje colhemos os frutos de tudo o que fizemos até então. Facilidades, dificuldades, pessoas queridas, pessoas difíceis. Nos construímos de tal maneira que estamos aqui hoje. E às vezes nós somos premidos por dores, encontramos dificuldades que não queríamos ter. Mas nós temos que pensar assim, Deus é todo amor e misericórdia. Todo bondade. Nos fez para sermos felizes. Então Ele permite que tenhamos situações difíceis para a nossa educação. Vamos voltar? Não temos condições de julgar o outro. Não temos condições, muitas vezes, de julgar nem as dores pelas quais passamos. Ninguém as quer, mas quando elas batem as portas das nossas vidas, pensemos nelas como momentos de correção e educação que nos são especialmente enviados por Deus.
Até porque a nossa vida não se resume a isso aqui. Vamos para uma historinha agora, para a gente entender isso? Tinha um vilarejo muito pequeno, onde morava um senhor bem velho, e ele tinha um único cavalo. Um dia ele acordou, foi olhar na cocheira, cadê o cavalo? Havia sumido. Os vizinhos se reuniram e falaram assim: velho, mas que desgraça, que infortúnio, seu único cavalo foi roubado, fugiu, e agora? O que o velhinho sábio e experiente fez? Calma. Eu tenho fé em Deus. Eu não vou julgar essa situação. Eu vou esperar, calma. 10 dias depois, o cavalo volta. Ele só havia fugido, não havia sido roubado. Ele volta. E ele volta trazendo com ele 10 outros cavalos selvagens. O velho tinha um, fica com 11. Os vizinhos vêm e falam assim: velho, você tinha razão. Vejam que bênção. O velho fala assim: calma, eu não vou julgar ainda a situação, porque eu não sei. Deixa os dias correrem. Faça das suas vidas o que você puder fazer de melhor. A gente não sabe o dia de amanhã. O velho tinha um filho. E o filho foi começar a domar os cavalos selvagens. Logo em seguida, o filho cai, quebra as 2 pernas. Os vizinhos voltam lá no velho e falam assim: você tinha razão de novo, né? Não era uma aventura, era uma desgraça. Calma! Que obsessão por julgar as coisas, por tirar opinião sobre tudo. Viva o seu melhor, faça o seu melhor, se esforce, siga a sua vida. O que significa isso? Eu não sei ainda. O tempo vai dizer. O país ao qual aquele vilarejo pertencia entra em guerra. Todos os jovens são obrigados a se alistar e ir para a guerra. O único que não vai é o filho do velho. O que eu quero dizer com isso? Não julguemos ninguém, cuidemos dos nossos próprios defeitos. Julguemos a nós mesmos, porque Jesus falou, ok, mas a gente tem condição de mais. Porque é julgando os nossos defeitos que nós os vencemos. Os defeitos do outro são obrigação do outro. Mas eu quero ajudar. Eu posso censurá-lo se eu tiver moral para fazer. Eu posso censurar se eu tiver autoridade moral para fazê-lo. Nunca para desacreditá-lo, mas para ensiná-lo, educá-lo, estender a mão. Não julguemos nem as dores pelas quais passamos, porque elas podem ser bênçãos nas nossas vidas. E o mais engraçado é que às vezes a oração da noite é para afastá-la, quando é ela que está nos tornando melhores. E para encerrar, me lembrei de outra história. Todos conhecemos, se não lemos, já ouvimos falar. Nosso Lar, psicografia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso Chico, ditado pelo espírito que adotou o pseudônimo de André Luiz. André havia sido um médico no Rio, desencarna, tem um tempo de dificuldade, 7 anos ali nas regiões de sofrimento, é resgatado por uma colônia espiritual. E ele está ali, conhecendo, se ambientando, tentando entender a vida após a morte física. E ele está ali nas câmaras de retificação, com uma enfermeira chamada Narcisa. Quando, de repente, ele vê chegando o velho Silveira. Ele fica lívido. Ele fala assim: Narcisa do céu, não sei o que fazer. Ela fala: o que aconteceu, André? Tá vendo aquele senhor? Ela olha: o Silveira, sei. Ele integra um grupo chamado Samaritanos, que resgatam espíritos infelizes. Então, eu o conheço como encarnado. Quando eu era jovem, meu pai era um rico comerciante.
E o senhor Silveira tinha dívidas com o meu pai. E num determinado dia, ele foi à nossa casa pedir clemência para o meu pai, que ele não conseguia pagar as dívidas. Minha mãe, já com o coração mais amolecido, mais elevada, fala assim, olha, falando para o meu pai, olha, deixa para lá, isso aí não vai fazer falta para nós, a família Silveira é nossa amiga, deixa para lá. E o André dizendo, eu, ao contrário, inflexível, duro, austero, fiquei na cabeça do meu pai. Quem deve tem que pagar, quem deve tem que pagar. Não deixe um vintém para trás. E meu pai assim agiu. E tirou tudo da família do Silveira. Até o piano que a filha usava para alegrar a vida da família. Sem nada, a família se muda para o interior do Rio de Janeiro. E eles perdem contato. E o André estava com a consciência pesada neste momento. Aí a Narcisa fala assim, não perca a oportunidade. Vá falar com o Silveira, porque ele é alguém muito ocupado. Vá lá, abra seu coração. Se reconcilie, tire esse peso de dentro de você. E ele faz isso. E ele chega se desculpando com o velho Silveira. Aí o Silveira diz assim, fique tranquilo, André. Esqueça tudo isso. Seu pai foi um grande benfeitor da nossa família. Ele já havia ajudado em outras ocasiões e ao agir de maneira inflexível conosco, ao tirar todos os nossos bens, nós nos mudamos para o interior do Rio e passamos a ter uma vida simples, humilde, onde conseguimos viver os verdadeiros valores. E graças a isso é que hoje eu estou aqui. Talvez, se tivéssemos ficado lá na bonança, nos bens materiais em excesso, não teríamos cultivado os verdadeiros valores que tanto enobrecem a alma e tanto eleva cada um de nós. Confiemos em Deus. Não julguemos o nosso semelhante. E cuidemos dos nossos erros, vencendo-os a cada dia. Olhemos para eles como questões ainda a serem trabalhadas. E assim o façamos para nos aproximarmos de Deus e sermos felizes. Ele está junto de nós, nos fortalecendo sempre. Que Ele nos abençoe a cada dia mais. Muito obrigado, gente. Aproveitando este clima de reflexão, voltemos os nossos olhos para dentro de nós, com serenidade e segurança, e devassemos o nosso íntimo, aí identificando os defeitos a serem trabalhados, confiando que Deus a tudo olha e a tudo provê, que os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, nos assessoram neste momento. E adquiramos forças para lidar com as más tendências que ainda carregamos dentro de nós. Obrigado, Pai, por nos mostrar o caminho, por nos dar forças para prossegui-lo. Obrigado, Pai, pelos momentos de reflexão e aprendizado que o Senhor sempre permite que tenhamos, que não sejamos mais os filhos renitentes no erro, que caminhemos o quanto antes de passos seguros e não mais vacilantes na sua direção e possamos, Pai, nos aproximar de Ti mais leves, mais convictos e com a certeza de que o futuro aguarda momentos majestosos na nossa vida. Que possamos retornar para os nossos lares, juntos daqueles que amamos, com a certeza do Teu amor e com a certeza
que o Senhor vela por nós e de nenhum de nós o Senhor tira o olhar. Que o Senhor nos abençoe e esteja presente nas nossas vidas sempre. Muito obrigado por tudo, Pai. Que assim seja. Herbert, em nome de todos, agradecemos. Você possa voltar outras vezes, recurso do tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço o tempo maravilhoso de vocês, viu, gente? De cada um de nós, da Viviane, que está em São Paulo. Então eu vou querer um seu. Vem cá. Em nome de todos aqui, ó. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado.